Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje nós estamos no dia 2 da jornada de 40 dias, onde nós estaremos juntas durante 40 dias estudando o devocional Plenitude da Camila Vieira. Se esse é o primeiro vídeo que está aparecendo para você, eu quero te convidar a já se inscrever aqui no canal para você fazer parte desse grupo de mulheres que diariamente se alimentam da palavra do Senhor, que diariamente vivem uma vida de devoção a Deus. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui nesse devocional, estar aqui estudando esse devocional com vocês. Esse devocional é um devocional muito maravilhoso, como eu falei ontem. É um devocional que eu gosto muito porque ele trabalha nas 3 dimensões: corpo, alma e espírito, nos trazendo consciência do que em nós precisa ser mudado, do que em nós precisa ser realmente trabalhado, para que realmente possamos viver de fato uma vida de plenitude. E hoje o tema do devocional é a verdade liberta. Uau! Quem é a verdade? Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o contrário da verdade é a mentira. Nós não podemos dizer que andamos com Jesus. Nós não podemos dizer que somos filhas amadas de Deus se vivemos uma vida de mentiras. Quem sabe você vai dizer assim: mas Laura, eu não minto. Será? Será mesmo que você não mente? Nós vamos falar aqui sobre mentira, porque infelizmente hoje em dia, e não só hoje em dia, né, mas infelizmente desde muito tempo, as pessoas ainda têm o hábito de querer classificar a mentira, dizendo: ah, mas foi só uma mentirinha. Ah, mas foi pro bem. Ah, mas eu não menti, eu omiti. Nós vamos falar sobre isso hoje e o quanto isso interfere na nossa vida. Lembrando que essa primeira parte do devocional traz como título consciência. Então, durante 4 dias, nós vamos falar sobre ter consciência. Ontem nós falamos sobre como está a sua vida. Não vou aqui me aprofundar. Se você não assistiu o devocional de ontem, te convido a assistir o devocional de ontem. E hoje nós vamos falar sobre a consciência, sobre a mentira. Antes de nós iniciarmos o devocional de hoje, nós vamos orar, entregar este momento ao Senhor. Não tem como começarmos uma jornada de devocional, uma jornada com o Senhor, sem antes entregarmos a Ele esse momento. Então, eu quero te convidar, se você pode, se você não está dirigindo, se você pode, feche os teus olhos aí onde você está e fale com o Senhor. Convide o Senhor para estar com você neste momento. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Ah, Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, primeiramente, Deus, para Te dizer obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus. Pai, eu acredito, Senhor, verdadeiramente, Senhor, que esse devocional tem chegado, Pai, nas pessoas certas. Aquelas, Senhor, que precisam, ó Pai, ouvir, ó Deus, de Ti esse direcionamento. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha agora, nesse momento, entrar na casa de cada uma destas mulheres.
aonde elas estiverem. Se elas estiverem em casa, adentra, Senhor, na casa delas. Se elas estiverem dentro do ônibus, dentro do carro, no trabalho, na rua, na academia, enfim, Deus, eu não sei, Pai, aonde ela está, mas eu quero te pedir que aonde ela estiver, ela seja tocada pela tua doce presença. E que o teu Espírito Santo possa trazer para ela clareza do que precisa ser mudado na vida dela. Clareza de onde ela vem errando, o que ela precisa mudar na vida dela para realmente viver uma vida de plenitude com o Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eu venha, Pai, diminuir e que o Senhor venha crescer. Pai, que eu não venha querer usar o Senhor, mas que eu venha ser usada por Ti, Pai. Tudo aqui, Senhor, é para honra e glória do Teu nome. Deus, se algum dia, Pai, eu me perder no meio do caminho, Senhor, me traz de volta. Pai, que todos os dias eu venha se assentar nesta cadeira como um sinal, Deus, de obediência ao teu comando, obediência ao teu direcionamento, Pai, de estar aqui no YouTube, compartilhando a tua palavra. Deus, me usa, Senhor, não para minha honra, nem para minha glória, mas para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, que é o nosso versículo de hoje. Como eu sempre falo para você, tenha a Bíblia na mão, tá? Não se contenha apenas com o devocional. Ah, Laura, mas tem escrito aqui, para que abrir a Bíblia? Tenha o hábito de abrir a Bíblia, de ler na Bíblia, de refletir, de anotar. Gente, eu gosto de grifar minha Bíblia, de anotar. Minha Bíblia é toda rabiscada, cheia de post-it, cheia de anotações. Olha aqui, ó, quantidade de marcações que tem na minha Bíblia. Então, não tenha medo de usar a sua Bíblia. Anote, não é pecado você riscar a sua Bíblia. Não é pecado você anotar nela. Isso é muito importante. Então, pegue a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 8, e versículo 44, aonde diz assim, 8, 44. Você vai ver que aqui, a partir do 31, pelo menos na minha Bíblia, diz os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Esse é o tema principal aqui desse texto bíblico. E vamos ler desde o 31, porque eu sempre gosto de ler o contexto para você entender o porquê deste versículo, ok? Versículo 31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Lembra que a verdade é Cristo? Se nós permanecermos nele, conheceremos a verdade. Quem está em Cristo vive a verdade. E a verdade nos liberta do pecado. A verdade nos liberta da mentira. Não tem como viver uma vida com Cristo, uma vida de verdade, presa a mentiras. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quem é o filho? Jesus. Se Jesus nos libertar, se nós conhecermos a verdade, seremos livres e seremos como filhos. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando manter-se
matar-se, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Olha só a exortação. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram a eles: nós somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles não conseguiam ouvir de verdade o que Jesus dizia. E olha só o que ele diz aqui para esses homens. No versículo 44, que é o versículo de hoje. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Olha que forte. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando você mente, fala a sua própria língua, ou seja, a língua do diabo, pois ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Uau! Olha só que Deus, olha o que Jesus está dizendo aqui. Que aquele que mente fala a própria língua do diabo. Aquele que mente é irmão da mentira. Tem como irmã a mentira e como pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. E aqui não diz uma mentira grande. Mas só quando você mentir algo grandioso. Não. Ele diz mentira e não faz uma classificação de mentira. Uma mentira grande, uma mentira pequena, uma mentirinha, uma mentira muito grande. Não, a mentira, seja ela grande ou pequena, mentira é mentira. Ela inicia o devocional dizendo assim: tudo que não é verdade é mentira. Não existe um meio termo. Existe a verdade e existe a mentira. Tudo que não é verdade é mentira. Simples assim. Não existe uma escala de variações levando da verdade para a mentira. Não existem níveis de mentira. Uma mentirinha, mais ou menos, uma meia mentira, uma meia verdade. Não existe. Não existe uma escala. Ou é mentira ou é verdade. Não existe meia verdade ou meia mentira. O que não é verdade é mentira. E por que mentimos? Ela diz assim, por que mentimos? Por quê? Porque ela está se colocando dentro deste pacote. Me colocando você. Ou seja, nós seres humanos, infelizmente, temos a tendência de mentir. Nós seres humanos, em algum momento da nossa vida, já mentimos. E, pasme, iremos mentir. Sim, porque somos seres humanos. A mentira entrou na nossa vida, na maior parte de nós desde a infância, quando mentíamos para mostrar para as outras crianças que éramos mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, mais ricos do que de fato acreditávamos que era.
A mentira entrou lá na infância, quando a criança começou a contar algo diferente daquilo que ela estava vendo. Pela necessidade do quê? De ser aceito, de sentir-se importante e pertencente a um grupo. A mentira sempre foi uma grande aliada. Assim, vendíamos para as outras pessoas algo que, na verdade, nem nós acreditávamos que éramos. Então, a mentira, ela entrou lá na infância, para você se proteger, para você ser aceito, para você ser amado. Você começou a mentir para não ser punido, vai falar aqui. Você começou a mentir porque você viu que a outra pessoa talvez foi aceita porque fazia algo diferente daquilo que você fazia. E você olhou e pensou, eu também quero ser aceita, então eu vou mentir também. E aí, querendo ou não, você começou a olhar para a mentira e trazer para ela um significado bom. De vez em quando é bom mentir, traz uma sensação de bem-estar. Mas essa sensação de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido, ela é passageira, porque chega uma hora, a verdade ela sempre aparece. Não tem como você mentir para a vida toda. Existem pessoas que mentem uma vida, mas o fato é que, nem que seja na hora da morte, na eternidade, no juízo final, mas a verdade vai aparecer. Sabe quando vamos contar um fato que vivemos, algo que aconteceu com a gente sem perceber, como se fosse automático, narramos a história com lentes de aumento, com um exagero? Conhece pessoas assim? Ou talvez você seja essa pessoa, que começa a contar algo para alguém e daqui um pouco está aumentando, sabe? Vai se empolgando e vai exagerando nos fatos. Você está contando algo e você diz, você ganhou um sapato. Aí você diz, nossa, eu ganhei 2 sapatos. Você aumenta as coisas, exagero, sabe? Para parecer mais legal, para ficar mais entusiasmado, e aí você começa a aumentar os fatos. Quando damos mais ênfase a cada fala, ao tamanho do desafio enfrentado, como temos que ser fortes para suportar ou inteligentes para vencer? Pois é, tudo isso, em outras palavras, é exagero. Tudo que você conta, que você fala a mais do que realmente aconteceu, é exagero. E exagero é mentira. Deixar de contar algo, de contar a verdade, é mentira. Contar uma verdade aumentada também é mentira. O exagero também é uma forma de mentira. Só exageramos por quê? Porque queremos chamar a atenção. Queremos que as pessoas olhem para nós e digam: uau, nossa, meu Deus. Queremos chamar a atenção de alguma maneira para nós. A mentira também entra em nossas vidas para o quê? Para nos ajudar a fugir da rejeição, fugir da crítica, fugir do julgamento, fugir da acusação. Éramos crianças bem pequenas quando descobrimos que se negássemos os nossos erros ou mentíssemos sobre as nossas falhas, seríamos poupados da dor da punição. Lá quando criança, você fez algo de errado e você sabia das consequências. E aí, seus pais descobrem a verdade. E você, para fugir da rejeição, fugir da culpa, da punição, você mente. Para o quê? Para se proteger. E aí você mente uma vez, você mente 2 vezes, você mente 3 vezes. E você começa a criar isso como um hábito na sua vida. E a mentira, ela começa a passar, ela começa a ser natural na tua vida. E aí, sempre que você está diante de uma situação em que exige
que existe o risco de ser exposta à crítica pelos seus erros, você tem o quê? Você tem o ímpeto de mentir ou de omitir. E aí vem aquela coisa, né? Não, eu não estou mentindo, eu só estou omitindo. O que é omitir? É esconder a verdade. Esconder a verdade é mentir. Ou seja, existe o mesmo peso. O problema é que a mentira ou a omissão nos rouba a consciência e adultera o nosso caráter. Precisamos olhar para isso com muita clareza, porque quando você mente, o seu caráter é adulterado. E nós precisamos ter o caráter de Cristo. E no caráter de Cristo não há mentira. Cristo é a verdade. O que é que você tem construído no seu caráter? Lembra? Não é sobre grandes mentiras. É sobre mentiras que você aprendeu a contar diariamente. Mentir para o teu marido sobre os gastos que você fez, as coisas que você comprou no cartão de crédito. Isso é mentira. Falar para ele que foi no mercado e gastou 50, quando na verdade você gastou 100. Dizer que você comprou, não, eu comprei algo que eu precisava, mas você não precisava, você comprou porque você não tem controle financeiro. Mentir quando você diz que vai para um lugar e vai para o outro. Mentira, sabe quando você diz assim, ó, você tem um compromisso e aí a pessoa liga para você e pergunta, você já está pronta? Seu marido, já está pronta? Aí você diz, estou quase pronta. Mas na verdade você ainda nem começou a se arrumar. Isso é mentira. Ai, Laura, não, nada a ver. Mentira. Lembra, não existe tamanho de mentira. Falar para o seu filho, falar para a pessoa, ei, fala que a mãe não está em casa. Mentira. Dizer para alguém, ei, agora eu não posso atender o telefone. Quando na verdade você pode, mas você não quer. Entende? Esse tipo de mentira, coisas pequenas, não estamos falando aqui só de coisas grandiosas, existem sim as grandes mentiras, mas aqui existem as pequenas mentiras também. Quando você passou o dia na rede social e aí você diz para o seu filho, não, eu não passei, eu fiquei só um pouco. Enfim, coisas pequenininhas do seu dia a dia. Peça para o Espírito Santo trazer clareza para você de quais são as pequenas mentiras que você conta, que você acha que não tem nada a ver. Cuidado com as pequenas mentiras. A mentira, ela nos impede de reconhecer os nossos erros. Logo, nos impede de se arrependermos. Nos impede de pedir perdão. Afinal de mudarmos nosso comportamento e nosso caráter. Então a mentira, ela vai fazendo o quê? Ela vai... tem pessoas que contam tantas mentiras que aquilo já se tornou natural na vida dela. E por ser natural na vida dela, ela não reconhece mais os erros dela. Ela não acha que precisa pedir perdão. Aquilo começa a fazer parte da vida dela. Ela vai trazer aqui uma história dela. Na minha vida, por ter sido muito criticada na infância, aprendi bem cedo a criar estratégias para me blindar de novas críticas e ainda atrair elogios para mim, saciando a carência emocional de me sentir admirada. Eu mentia muito na minha infância, meu Deus, eu mentia muito, muito, muito mesmo. Não vou mentir para você que eu mentia. Por quê? Porque eu tinha medo de ser punida. E aí o que acontecia? Minha mãe descobria a verdade e era pior.
E ela dizia: conte a verdade. Eu sempre falo para minha filha, eu amo você. Se você errou, eu preciso que você me conte, porque se você mentir para mim vai ser pior. Eu vou descobrir a verdade, as consequências elas serão piores. E eu falo para ela: não minta, conte a verdade. Eu vou continuar amando você. Se você errou, tá tudo certo, acontece, você é ser humano. Tá tudo bem, você vai errar. Eu já errei. Só que o problema é que nós fomos treinados a sempre ser punidos. E aí, por medo da punição, pelos nossos pais não trazerem a consciência para nós da importância de falarmos a verdade, temos a tendência de achar que sempre que falamos a verdade seremos punidos. Reconhecer os erros faz parte da nossa vida, nós precisamos reconhecer os nossos erros e entender sim que terão consequências, os erros que você comete terão consequências. Mas entenda, sempre falar a verdade é o melhor caminho, é o melhor recurso. E nós, como mães, devemos trazer essa consciência para os nossos filhos. Quando seu filho fizer algo de errado, gere nele a confiança, ele precisa confiar em você. Confiar que se ele te contar a verdade, você sim vai instruí-lo. Ele sabe que vai ter uma consequência, mas ele não será necessariamente punido pelaquilo. Mas ele precisa entender que existe uma consequência. Eu falo para minha filha: olha, ok, você mentiu para mim, eu estou dizendo para você que você errou, você vai pagar por uma consequência que você fez, faz parte. Mas ela precisa confiar, nós precisamos confiar. Só que nós crescemos acreditando que é melhor contar a mentira do que viver de fato a verdade. Infelizmente, as estratégias, que ela trouxe para a vida dela foi a mentira, o exagero, as falhas escondidas. Se tudo isso são modos de mentir, eu me tornei uma mentirosa. Olha só, esconder a verdade, exagerar sobre coisas, esconder fatos, contar as coisas pela metade. Tudo isso são mentiras, são estratégias para mentir. A mentira durante anos me impediu de olhar para mim com verdade, de reconhecer meus maus comportamentos, de me arrepender e mudar. A mentira se manifesta de várias maneiras e todas elas são traiçoeiras. Ela pode ser manifestada como exagero, dissimulação, negação de um erro ou omissão. Tudo isso é mentira e tudo rouba a nossa consciência. Tudo corrompe nosso caráter e nos afasta da nossa vida com Deus. Até porque o pai da mentira é o diabo. Eu sempre falo para minha filha, quando ela mente, eu digo: ei, quem é você? Eu não acuso ela. Isso é muito importante, você saber corrigir o seu filho da maneira correta. Eu não digo para ela: você é uma mentirosa. Que coisa feia, você é filha do diabo porque você está mentindo. Olha, você está mentindo, sua mentirosa. Eu nunca digo isso para minha filha. Entenda, não coloque sentenças sobre seus filhos. Você, como mãe, aprenda a corrigir seu filho com sabedoria, reforçando a verdadeira identidade dele. Quando a minha filha mente, eu olho para ela e digo: ei, quem você é? Lembra quem você é? E ela diz: eu sou filha de Deus. Uau, você é filha de Deus. E você foi salva por quem? Por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mentir combina com quem você é? Consegue entender que eu reforcei a identidade positiva dela? Onde eu faço ela olhar para ela e perceber: eu sou filha amada de Deus. Eu sirvo a Jesus e Jesus é a verdade. E mentir não combina com quem eu sou. Eu não disse para ela que ela era mentirosa. Eu não disse para ela que ela era filha do diabo.
Eu disse para ela quem ela é. E por ser quem ela não deve mentir. Porque se ela mentir, ela se igualará a quem é filho do diabo. E ela não é filha do diabo. Por isso, ela não deve mentir. Consegue entender a diferença de instruir o seu filho, de ensinar o seu filho da maneira correta? Cuidado para não colocar sentenças sobre seus filhos. E eu aqui também não estou colocando uma sentença sobre você, eu estou dizendo para você, ei, aqui como Jesus disse aqui, se você diz que é filho de Deus, por que é que você mente? Quem é filho de Deus, quem conhece a Cristo, quem anda com Ele, anda na verdade. Se eu digo que sou filha amada de Deus, se eu digo que eu sirvo a Cristo, eu devo andar em verdade. E quem anda em verdade, em tudo. Lembra? Não existe meia verdade, meia mentira, mentirinha. Existe a verdade e a mentira. Ou eu ando com Deus e ando como uma filha amada de Deus, que entendeu que anda no caminho da verdade, que é Cristo, ou eu vivo uma vida de mentira. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso ficar no meio do caminho. Uma hora eu minto, uma hora eu falo a verdade. Eu preciso falar a verdade. Sempre falar a verdade. Espiritualmente, a mentira que praticamos dá autorização e legalidade para que as trevas interfiram na nossa vida. Quando você mente, você está dizendo para o diabo que você é filha dele, que você está dando legalidade para ele te adotar como filha. E se você é filha por mentir, você está dando legalidade para ele trabalhar na sua vida. Afinal, você se tornou filha do diabo por mentir. Consegue entender a profundidade disso no mundo espiritual? Quando mentimos, estamos dizendo para o diabo: ei, você tem legalidade sobre a minha vida. Quando eu minto sobre aquilo que eu gasto, quando eu minto sobre o dinheiro, sobre o que realmente eu ganho, sobre o que realmente eu gasto, eu estou dizendo para o diabo: ei, você tem legalidade para trabalhar nas minhas finanças. Quando eu minto para o meu marido sobre coisas que eu fiz, que eu não deveria ter feito, sobre lugares que eu fui, que eu não deveria ter ido. Quando eu minto para o meu marido sobre pessoas que eu conversei, que eu não deveria ter conversado, eu estou dando legalidade para o inimigo agir dentro do meu relacionamento. Quando você mente, você dá legalidade para o inimigo agir na sua vida. Cuidado. Assim como está escrito no texto de João, quando mentimos, abrimos portas espirituais e dizemos para aquele que veio matar, roubar e destruir que estamos jogando no time dele. Forte isso, hein? Dizemos que temos uma aliança com ele. Difícil de ler isso? Pois é. Mas é exatamente isso que acontece quando não decidimos abominar a mentira na nossa vida. Quando você decide mentir, você vai colher as consequências. Existem várias passagens na Bíblia, até trouxe aqui, onde fala de pessoas que mentiram e tiveram consequências na sua vida. Você vai ver a história onde traz Satanás, foi o primeiro mentiroso, pai da mentira, mentiu lá para Eva, no Éden, né? E ali ele acabou gerando a queda na humanidade. Abraão e Isaac, você vai ver que Abraão mentiu sobre a sua esposa e quase prejudicou a sua família. E Isaac vai e replica aquilo que o seu pai fez. Não vou ler todos os versículos nem onde está todas as passagens, mas pesquise depois. Jacó, ele usou a mentira e o engano para o quê? Para tomar a bênção do seu irmão Esaú. E qual é a consequência hoje? Você sabe qual é a consequência disso hoje. Você vai ver que Pedro mentiu quando ele negou a Cristo. Uma outra história muito forte na Bíblia sobre a mentira é a história de Ananias e Safira, aonde Ananias e Safira eles mentem para os discípulos.
Eles vendem uma propriedade e eles deveriam levar todo o dinheiro. E aí, Ananias faz o quê? Ele esconde uma parte e diz: eu vou tirar essa parte e vou dizer que foi só esse tanto aqui que a gente ganhou pelaquele terreno. Safira, sua esposa, concorda com o seu erro. Ela não diz para ele: ei, tá errado. Quantas vezes você, mulher, concorda com o erro, não usa como sabedoria e concorda com o erro, não se posiciona. Safira não se posicionou, ela concordou com o erro do seu marido e mentiu junto com ele. O que foi que aconteceu? Ananias chega para os discípulos para entregar o dinheiro, só que o Senhor já havia revelado para eles e pergunta: ei, foi isso mesmo que você ganhou? E ele diz: sim, foi. Mas eles sabiam que Ananias estava mentindo. E o que acontece com Ananias? Na hora ele é exterminado, ele é morto, porque ele mentiu sobre algo. Aí a sua esposa chega sem saber nada do que havia acontecido e eles perguntam para ela, como quem não quer nada. Sabe aquela mãe que já sabe a história do filho? O outro já contou, ela só está esperando para ver se você vai contar também a mesma versão, você vai mentir. E aí ela entra novamente e mente. Ela diz: não, é verdade, é só esse tanto aqui. E o que acontece com ela? Ela também é morta. A mentira gera consequências trágicas na nossa vida. E aqui, quando nós falamos de morte, não é necessariamente a morte física, mas a morte espiritual. Olha para a tua vida, realmente, começa a analisar quais são as mentiras que você vem contando, que você diz que é uma mentirinha pequenininha, mas está te prejudicando a sua vida. Outro grande prejuízo da mentira é que ela nos emburrece, ou seja, ela nos deixa burra. É essa palavra que está dizendo aqui. Quem primeiro escuta a mentira contada por nós mesmos, somos nós mesmos. E olha que louco, a mentira você conta ela tantas vezes e você começa a partir das justificativas, do exagero, da manipulação, da mentira propriamente dita, você começa a dar comando para o seu cérebro que o que você está fazendo está certo. Consegue entender? Que não houve falhas, que você não precisa mudar nada. Porque a mentira é uma narrativa que você conta. E aí você conta aquela narrativa várias vezes, e o teu cérebro acredita que aquilo é verdade. E por acreditar que aquilo é verdade, você não precisa mudar. Tá tudo bem com você, tá tudo certo. E aquilo começa a ser normal na tua vida. Quantas pessoas eu vejo que são realmente dissimuladas, elas mentem tanto e elas criam tanto aquela narrativa, elas acreditam tanto naquilo, que elas já não conseguem mais sair daquele vício de mentira, porque como contou uma vez, contou duas vezes, já virou hábito. O mentir virou hábito na vida das pessoas e se tornou algo praticamente natural. A mentira nos cega e nos aprisiona em uma zona de conforto perigosa, paralisando o nosso crescimento como seres humanos. Imagino que nesse exato momento você esteja lutando contra a sua mente. Uma luta entre a verdade e o seu ego. O ego é aquele que está dizendo para você assim, ó, não, mas aquilo não foi mentira. A verdade está dizendo, ei, lembra daquele dia? Lembra daquela situação que você fez isso, isso? Pois é, lá foi mentira. Aí o ego está dizendo, claro que não, foi uma mentirinha do bem. Não, 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 mas, não, já passou. Mas isso aí foi lá atrás, nem precisa lembrar. Hoje o Senhor está nos trazendo um convite de colocarmos luz sobre aquelas mentiras. Aquelas, tá lá para trás, você está olhando e dizendo, nossa, faz tanto tempo. Nem me lembro mais, já passou. Deus já jogou no mar do esquecimento. Eu vou dizer para você, se você não se arrependeu, se você não pediu perdão pelaquela mentira contada lá atrás, ela não foi jogada no mar do esquecimento. Ela está aí, travando a sua vida, impedindo você de avançar. Mas já faz tanto tempo, até já esqueci, até já passou.
Hoje é dia de trazer a consciência. Quais são as mentiras que estão travando você? Essa mesmo que você está lembrando aí agora. É essa mesmo que você precisa trazer a consciência e colocar diante do Senhor. A verdade traz agora à memória todos os momentos em que você exagerou, omitiu, manipulou, disfarçou, negou um erro, inventou uma história para se proteger ou se sentir importante e valorizada. Seu ego, por outro lado, está contando um monte de justificativas, explicações para convencê-la de que não fez nada de errado. E assim manter você neste lugar de aliança com a mentira, com o pai dela e com a vida medíocre e infeliz de mentiroso. Uau! Quantas verdades o Senhor já trouxe para você agora aí? Quanta consciência já começou a vir à tona para você hoje? Onde Deus está dizendo, minha filha, você mentiu aquele dia. Sim, isso é mentira. Hoje é um momento de reflexão. E o nosso trazendo a consciência de hoje é justamente sobre isso. Como digo que sou filha amada de Deus, se me comporto como filha do diabo. Entendendo o poder destruidor da mentira em nossas vidas e sabendo que só venceremos com a verdade, convido você a agora relacionar nas linhas a seguir. Quais são as mentiras, exageros e omissões que você tem falado para si mesma e para outras pessoas e que você decide hoje eliminar da sua vida, quebrando toda a aliança que você fez com as trevas. Será preciso calar o seu ego e encher seu coração de verdade para que toda a mentira contada para o mundo e para si mesmo venha à sua mente e possa se arrepender e abandonar esse tipo de comportamento. A nossa atividade de hoje, lembra, se você ainda não tem um devocional, pega um caderno, pega uma caneta, vai agora para o teu lugar secreto e pede, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, tu és aquele Espírito Santo que convence, traz luz, Senhor, para a minha vida. E me traz clareza. Quais são, Pai, as mentiras que eu vinha contando? Quais são as coisas, ó Pai, que eu vinha escondendo, omitindo? Traz, Senhor, a consciência, porque hoje eu decido me arrepender. Esse é o convite do Senhor para nós hoje. E enquanto você faz essa reflexão, que você anota, tem um louvor aqui no final, você que tem um devocional, tem um louvor para você ouvir ao final desse devocional, enquanto você anota essas mentiras que você vem contando. É o louvor do Gessi Monteiro, Meu Prazer. Quero te convidar a ouvir esse louvor. E realmente se colocar diante do Senhor. Não permita mais viver aprisionada à mentira. Hoje o Senhor está nos convidando a sermos livres da mentira. E amiga, por mais que doa, a verdade sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. Decida hoje se arrepender. Não deixe o ego ficar gritando no seu ouvido e dizendo, mas foi tão pequenininha essa mentira. Mas foi tão insignificante. Nossa, já passou. Ei, o convite do Senhor para nós hoje é trazermos a consciência das mentiras que nós contamos, que não nos arrependemos. Lembra? Foi lá no passado, mas se você não se arrependeu, ainda está aí e precisa ser perdoado, precisa ser confessado.
para que haja o perdão do Senhor para você. E a oração de hoje, eu vou ler ela para você, mas eu peço depois que você escreva ela, vai pausando e vai escrevendo, porque você vai precisar colocar aqui na oração hoje as mentiras que você trouxe aqui nas suas anotações. A oração de hoje é: Pai, eu hoje abro a minha boca para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, e confesso diante do Senhor todas as mentiras que eu vinha vivendo. Eu me arrependo, Jesus, de... Aí aqui você vai citar todas essas mentiras que você escreveu. Eu me arrependo de mentir para o meu marido sobre o cartão de crédito. Eu me arrependo de mentir para o meu filho, dizendo para ele falar para as pessoas que eu não estava em casa para não atender o telefone. Eu me arrependo quando eu falei que eu não podia falar naquela hora, mas na verdade eu queria, eu estava só com preguiça. Eu me arrependo quando eu falei que fiz tal coisa e não fiz. Você vai colocar tudo aquilo que você se arrepende diante do Senhor. E vai dizer, decido que a partir de hoje, dia tal, você vai colocar o dia que você está assistindo esse devocional. No caso, esse devocional está sendo postado no dia 2 de outubro. Se você está assistindo no dia 2 de outubro, você vai colocar hoje no dia 2 de outubro. Ou se você está assistindo num outro dia, você vai colocar no dia que você está assistindo. Neste dia, eu firmo um compromisso com o Senhor de nunca mais usar a mentira na minha vida. Decido que a minha boca, as minhas ações, as minhas escolhas serão sempre pela verdade a partir de hoje, pois entendi que a verdade é o único caminho para aprender a ser transformado e me manter conectada a Ti e Te agradando. Perdoa-me por todas as vezes que eu trouxe o diabo para minha vida. E eu clamo que os Teus anjos estejam fechando agora todas as brechas espirituais que eu abri com os meus pecados, com as mentiras que eu falei, que o sangue de Cristo derramado na cruz lave agora a minha vida, a minha família e tudo que leva meu nome. Blinda-me como uma filha obediente que ama e que teme ao Senhor, e não abrirei mais mão de caminhar nos teus caminhos. Eu te amo, Jesus, e obrigado pelo seu perdão. Uau, que oração poderosa! Esse é o convite do Senhor hoje para as nossas vidas. O convite para abandonar a mentira. Abandonar tudo aquilo que você vinha omitindo, diminuindo, mentindo, escondendo. Decida hoje viver no caminho da verdade, como uma verdadeira filha amada do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Te espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.